a utilização do carboidrato no condicionamento dos atletas aqui na Red Bull? E para ganho de massa? Qual é o trabalho feito com os atletas que precisam de ganho de peso? A jornada de treino dos atletas é bastante estafante, né? Como que vocês se preparam para isso? Realmente todo o contexto, né, de preparação física realmente é muito estafante, porque eles treinam 2 períodos, tem pouco tempo para se recuperar, estudam, enfim. A gente prepara no contexto da alimentação, a gente tenta preparar o atleta fazendo com que ele tenha uma aderência aos diferentes alimentos, isso é muito importante, que ele tenha um consumo frequente desses alimentos, né? Mas ao longo desse tempo todo, além da alimentação, eu venho trabalhando com estratégias nutricionais, né? Obviamente, uma delas é a questão dos suplementos alimentares, né? E os suplementos alimentares, eles fazem parte da minha vida faz muito tempo. No caso deste patrocinador, desde a época da seleção brasileira, né, de basquete. E agora aqui no Red Bull. Eu tenho utilizado bem essa suplementação estrategicamente, então eu incluo massa, no sentido de conseguir ajustar quantidades energéticas e fazer um balanceamento de carboidratos, proteínas e lipídios. Eu também consigo incluir dentro dessa estratégia a proteína, consigo incluir dentro dessa estratégia a creatina, consigo incluir dentro dessa estratégia a BCAA, para fornecer energia para o atleta. Tudo isso é manipulado ao longo de 24 horas, né? E aí, nesse sentido, eu consigo trabalhar com o atleta as questões da suplementação em momentos que a alimentação talvez não consiga chegar, e trabalhar a alimentação, a aderência de diferentes variedades de alimentos para o atleta conseguir superar essa intensidade de treino e todo esse cenário montado para o atleta, que é para ele realmente se estressar. O nosso dever é tirar um pouco esse estresse, conseguir fazer que ele compreenda, que o corpo dele compreenda que os treinos terminaram, acabaram, porque se ele entender que isso vai lá para frente, a gente não intervir, ele não consegue ter uma boa recuperação. E nesse sentido a gente tem trabalhado bem, né? Para que a suplementação não seja também um estresse para o atleta, a gente consegue fazer uma junção disso com diferentes alimentos para diferentes sabores, para diferentes texturas, para diferentes odores, e essa união estratégica é muito importante para que um atleta consiga se recuperar bem. Hoje, pensando um pouco mais na questão do time profissional, a gente trabalha bem em cima da demanda energética da partida, da individualidade de cada atleta na última sessão de treino ou de jogo. Então a gente consegue proporcionar uma ingestão de suplementação calórica dentro do que a gente precisa, proteica, de acordo com a real necessidade do indivíduo, né? Então hoje a gente já programa uma suplementação específica para cada atleta, decorrente da última sessão de treino ou de jogo. Então a gente precisa que esses efeitos de recuperação, entre uma partida e outra, ou entre um treino e outro, sejam atenuados, para que quando volte a realizar a atividade estejam aptos a decorrer da mesma forma possível. De tudo que a gente já comentou relacionado a ganho ou perda de peso, a massa muscular, o ganho dela, como aumentar ou manter essa intensidade dos treinos, a gente pensa como se alimentar bem, pensa como treinar bem
mas o primordial é como descansar bem. Esse descansar bem, ele envolve, ele é muito complexo dentro do que a gente pretende atingir num atleta, que é a elite, a alta performance ou o alto desempenho dele. Não adianta nada a gente ter uma ótima suplementação, a gente ter um ótimo treino, se ele não consegue descansar bem. Então, se a gente não consegue descansar bem, ou se eles não conseguem descansar bem, com certeza o próximo treino vai cair o desempenho. Por mais que a alimentação seja formidável, seja suplementado, ou se o treino está bem executado, ele não consegue. Então, assim, qual é a abordagem que a gente consiga desenvolver com que ele consiga descansar bem? É ter a leitura dele, é ter o feedback do atleta, saber como ele descansa, como ele dorme bem, se no tempo vago dele, no treino, ele consiga descansar ou se ele faz outras atividades. Às vezes, um atleta ele tem alguns problemas extra-campo que a gente fala que não pode interferir, mas interfere. Ou até mesmo, durante o ciclo de treino semanal, às vezes pode acontecer inúmeras situações fazendo com que ele não consiga desempenhar. Mas não pelo fato do treinamento, mas sim por uma forma mais comportamental. Então, às vezes, alguns atletas são mais, pelo estado emocional, mais fleumáticos, mais sanguíneos. Às vezes, um estresse durante o treino ou fora faz com que ele não consiga descansar bem, e isso vai acarretando a cada dia. Às vezes, alguns jogos que de fácil ou difícil compreensão também acarreta na próxima semana como abordar ele na parte de recuperar. Se a gente não se atentar a isso, de não ler o comportamento dele, não ter o feedback dele, conversando todos os dias com ele, sabendo como que ele está, se descansou bem, como que ele se sente, é muito fácil, é que nem robô. Então a gente vai socando carga nele, a gente vai treinando ele, vai fazendo com que ele achar tá tudo ótimo. Mas não, ele é um ser humano, ele precisa ter respaldo em todos os sentidos. Então ele tem que ter uma noção, e nós também, de como o corpo dele reage, como ele consegue descansar. E a gente só faz uma coisa, a gente só dá o caminho para ele. E aí ele segue da melhor forma possível e fazer com que ele também compreenda a real importância dele descansar, de ele se alimentar e de se treinar.